Boa noite, pessoal. Deixa eu. Hoje o assunto vai ser disfagia, tá? Oi, Fernanda, tudo bom? Boa noite. Tô aqui acertando as últimas coisinhas, porque hoje a gente vai começar um pouquinho mais tarde, porque nós estávamos assistindo ao Dr. Antônio abordando a consulta pública, né, da importância da contribuição nossa como cidadão. Já te chamo, Ana. Tô convidando umas pessoas aqui que pediram para eu convidar. Peraí. Pessoal, convida aí. Chama a Natália. Vamos lá, Natália. Quem mais pediu para eu chamar? Acho que é a Ana Carla. Oi, Tati. Oi, Natália. Tudo bom? Natália, faz as honras aí da casa. Convida o pessoal. Lembra a Jéssica, que a gente começou a live, a mãe dela também, tá bom? Faz favor para mim. Vamos lá. Tudo bom? Boa noite. O que é isso? Fadiga quando exagero? Convida aí, por favor. Isso mesmo. Tô chamando também umas pessoas aqui. Deixa eu ver qual é o horário. São 8h22. Oi, Ana. Oi, Oi, Gabi, tudo bom? Deixa eu tudo e arrumar. você? Tudo bom. Tô me ajeitando para eu não ficar embaixo da minha goteira aqui de casa. Tá bom. Só os fortes entenderão. Meu Deus do céu, hoje foi puxada essa goteira aqui. Tudo bom, gente? Oi, Silvio. A maioria aqui que está entrando já conhece a doutora Ana. Ela já fez algumas palestras pra gente, né? Inclusive, a gente fez até uns exercícios, até hoje eu ainda tenho uns vídeos que eu fiz seu. Eu tento fazer os exercícios, né? Mas eu ainda estou devendo uma consulta como paciente. Nath, lembra mais alguém aí? Ah, isso mesmo, cara, pinga em mim mesmo. Ah, vou chamar a Márcia Carvalho, ela tinha pedido para eu falar, lembra ela. Marcinha. Não, não trouxe a traqueia, Carla. Eu Ah, deixei a traqueia. traqueia no, eu deixei a traqueia no porta-mala do meu carro, coitadinha. Minha traqueia tá toda desconjuntada, eu preciso dar um jeito nela. Muito boa mesmo, muito didática aquela traqueia. Foi, né? Aquela traqueia foi. Juntei aqui umas tralhas e, com a ajuda das minhas super alunas, montei a traqueia. Foi muito bom, ficou muito, muito, muito fácil de entender. Muito legal. Bom, vamos começando que já já o pessoal chega aqui. Obrigada, doutora Ana, por aceitar. É sempre muito importante, tá? Nós estamos divulgando e conscientizando as pessoas sobre vários sintomas que pode acontecer conosco e que a gente nem imagina que pode ser alguma coisa da esclerose múltipla, né? E esse agosto laranja eu tenho falado para todo mundo que está surpreendendo até, porque a gente estava desanimado que nós nos íamos poder nos encontrar ao vivo,
mas está tendo um retorno muito bom. Acho que as informações estão sendo tão grandes, parece que facilitou até um pouco. A gente se reinventou, mas facilitou muito. As pessoas, que nem hoje foi aquela correria, você, eu também, mas a gente já chega em casa, já pode fazer uma reunião. Pessoas que tinham deficiência para chegar até as associações, né? Então acabou não sendo tão ruim assim. E ontem eu até brinquei com o Joseph, que a divulgação, a conscientização está tão grande que eu falei que parece os gremlins paciente de esclerose múltipla, porque tudo está brotando, porque a gente está conseguindo divulgar, conscientizar, então o diagnóstico está sendo mais precoce e isso é muito importante. Tá bom? E Obrigada. com certeza. Imagina, para mim é um prazer, pode tirar o doutora de lado. Não cheguei ainda no doutorado, estou só no mestrado, então pode tirar o doutora de lado. Para mim é um prazer sempre conversar com vocês, enfim, conversar com quem né, pede para eu estar falando sobre alguns diagnósticos, algumas patologias. E esse mês eu falei muito sobre a maçã, que também é o agosto dourado, e sobre a esclerose múltipla, que é o agosto laranja. Então são as duas coisas que eu mais falei esse mês, foi sobre a amamentação, porque eu trabalho também com amamentação, e sobre o agosto laranja aqui da nossa esclerose múltipla. E eu falo sempre que quando os pacientes me procuram, para falar sobre disfagia, que é um dos sintomas que pode acometer o paciente com esclerose múltipla, né? A pessoa vem com uma queixa de que ela está com dificuldade para comer, para engolir, tá se engasgando, tá tossindo, tá difícil. E aí eu sempre falo assim, eu sempre gosto de começar, quando eu vou falar de disfagia, né, que é a dificuldade de deglutição, seja na esclerose múltipla, seja no pós-AVC, seja, enfim, qualquer patologia, eu sempre falo que a gente tem que pensar na alimentação primeiro, né, para a gente chegar no raciocínio do que acontece quando começa a acontecer os problemas para a gente se alimentar. Eu acho que a gente tem que partir lá do princípio, né, do o que é comer, que benefícios a comida traz para a gente. Então, quando eu falo em alimentação, né, falo em deglutição principalmente, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, pensar num contexto social, pensar no paciente como um todo. Né? O paciente, ele é inserido no meio, então ele é inserido com as pessoas, ele participa das reuniões, ele participa, principalmente o paciente com esclerose múltipla, que às vezes se manifesta muito cedo. Né? Então ele é um paciente ainda muito ativo, que trabalha, que vai a festas, que vai ao cinema, que vai ao teatro, que tem família, enfim, um paciente bem ativo, né? Diferente, por exemplo, de uma disfagia num paciente muito idoso, no Alzheimer, num Parkinson, aí é bem diferente porque já é um paciente menos ativo. Mas quando a gente fala principalmente de um paciente com esclerose múltipla, que são jovens, né? A maioria dos pacientes começam, né, com algumas alterações mais jovens, a gente tem que pensar que comer faz parte de uma socialização, da pessoa estar inserida no meio social. Porque eu sempre falo isso, comer, a gente não vê boca, a gente não vê só que eu tô engolindo, mas eu tenho uma pessoa ali na minha frente. E, aliás, eu sempre falo que quando eu trabalho com paciente, seja a alteração que for, né, eu gosto de enxergar esse paciente como um todo. Esse paciente, tudo o que ele tiver de alterado, para mim, vai fazer diferença. Então, eu gosto até de, às vezes, dar esse exemplo. Por exemplo, quando eu vou num lar de longa permanência, avaliar uma pessoa idosa, por exemplo, que está com queixa de disfagia, uma das perguntas que eu faço para os cuidadores ou para a enfermagem é: esse paciente tem alguma úlcera de pressão? E eu vejo que eles ficam meio assim, nossa, por que quer saber se o paciente tem uma úlcera de pressão? Ela vai cuidar da boca, da deglutição, né? Então, por que ela quer saber? Porque para mim, oi, Márcia, tá dando um oizinho. Isso, porque para mim, por exemplo, um paciente que tenha uma úlcera de pressão sacral,
eu preciso do quê? Quando eu for dar algumas orientações, ensinar alguns exercícios, eu preciso que o paciente esteja sentado a 90 graus. Então, se ele tem uma úlcera de pressão na sacral, eu vou conseguir com que esse meu paciente sente a 90 graus? Não vou conseguir. Então, lá, por causa desta úlcera de pressão, já começa a primeira dificuldade para eu conseguir adaptar ou readaptar o meu trabalho da deglutição, né? Então, eu gosto de sempre começar, né, falando isso, que a gente tem que ver o paciente como um todo e ver tudo que acomete esse paciente e o que envolve essa deglutição, para que eu tenha um raciocínio de como eu readapto, né, essa deglutição no paciente. E principalmente ver o quão a alimentação faz parte da vida da gente, às vezes a gente nem percebe, mas nas melhores datas a gente está sentado à mesa. No domingo, a gente gosta de reunir a família, já que durante a semana é uma loucura, cada um tem horário, às vezes a gente não consegue, como era antigamente, tomar um café junto, almoçar junto, jantar junto, porque cada um hoje em dia tem horário. Agora, por exemplo, você falou dessa época que a gente está fazendo as coisas online, então antigamente, né, na época que estava tudo presencial, à noite a gente estava mais em casa, agora a gente está em casa, mas a gente não está jantando junto. Só que a gente tem aqueles momentos onde a gente se reúne à volta da mesa, né? Então, num aniversário envolve comida, um almoço de domingo envolve comida, um Natal, um Ano Novo, uma data comemorativa, tudo isso envolve comer. Então, envolve com que o paciente esteja o quê? Socializado, né? Com as outras pessoas que ele ama. E a partir do momento que ele perde isso, né, que começam as dificuldades de deglutição, a gente começa a tirar um pouquinho o paciente desse contexto. Porque eu mesma, quando a dificuldade de deglutição já está muito avançada, que raramente acontece isso com o paciente de esclerose múltipla, é bom a gente até ressaltar, né, que os pacientes até têm disfagia, mas aquelas disfagias mais significativas mesmo são casos mais raros, tem um número, uma porcentagem menor, graças a Deus até, né? Mas a gente tira um pouquinho esse paciente desse contexto, porque eu sou a primeira a dizer, olha, evita fazer a comida com ele próximo, evita deixar ele sentir o cheiro, evita de comer na frente dele, de beber água na frente dele, porque é judiação para o paciente ver tudo isso e ele não poder participar. Então, a família começa a ter esse afastamento nesse horário da refeição, né? E isso para o paciente está tirando ele desse contexto, né? E eu acho que para a gente reabilitar qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é por que eu quero reabilitar o meu paciente? Para que ele precisa ser reabilitado? É só realmente por causa da parte nutricional? Então, eu falo que a disfagia não é só por causa da parte nutricional ou da parte de hidratação, mas é porque eu estou inserindo este paciente num contexto. Deixa eu mandar um beijo para as minhas alunas, que elas estão... Minhas alunas aqui me mandando mil coraçõezinhos. Um beijo para as minhas alunas. Então, eu sempre falo isso, né? Que a gente tem que ter esse raciocínio do porquê, né, reabilitar esse paciente. Então, quando a gente fala em deglutição, em reabilitação do paciente, eu gosto sempre de dar uma explicaçãozinha teórica, contando que a deglutição propriamente dita acontece em 4 fases, né? A gente tem 4 fases dessa deglutição. Quem assistiu a palestra do Alça Penha 15 dias atrás, eu falei a mesma coisa. Nós temos essas fases da deglutição, que são a fase preparatória, oral, faríngea e esofágica, né? E uma das principais fases que eu gosto muito de frisar e que poucas pessoas enfatizam essa fase, é a fase preparatória dessa deglutição, né? Que é a fase onde eu vou fazer com que o meu paciente desencadeie receptores sensoriais para que o organismo dele, o sistema nervoso, já comece a pensar em se alimentar,
Porque aí todo o resto meio que vai caminhar junto. É claro que eu dependo de uma musculatura íntegra, é claro que eu dependo de uma elevação laríngea, é claro que eu dependo do funcionamento, né, da boa mobilidade de língua e da epiglote. Eu dependo aí dos fatores orgânicos também, né? Mas o organismo da gente tem uma plasticidade neural, graças a Deus, que faz com que a gente possa trabalhar a fase preparatória dessa deglutição, fazendo com que o sistema nervoso receba aí já disparadores sensoriais para que ele vá se preparando para receber aquele alimento. Porque eu sempre falo isso, faz diferença você se alimentar e você ser alimentado. Alguém chegar com uma colher e enfiar uma colherada de comida na sua boca é diferente de você pegar do seu prato, você levar até a boca e você colocar na sua boca. A partir do momento que, por exemplo, você está pegando com o garfo uma quantidade de macarrão, por exemplo, você sabe o que cabe dentro da sua boca. Você sabe o quanto você está acostumado a colocar de quantidade mesmo dentro da sua boca. E a partir do momento que alguém vai te ofertar isso, ela não sabe fazer isso. Então, eu acho que todo mundo na vida já passou por alguma situação de que alguém teve que dar um copo d'água para você, ou você estava com a mão ocupada, ou você teve um braço quebrado. Quando é criança, a gente sempre tem um braço quebrado, a gente apronta algumas que fica, né, imobilizado. E a mãe vai dar água na boca da gente. E às vezes a gente se engasga, a gente tosse, porque é o outro que está ofertando, né? Não é a gente que está colocando aquilo. Então a pessoa não tem este caminho, né? Igual, porque a plasticidade neural é da própria pessoa. Essa informação sensorial a nível de temperatura, de quantidade, de textura, de sensibilidade mesmo, é uma coisa que quando a gente mesmo faz, é muito melhor do que quando o outro está ofertando para a gente. Só que existem condições óbvias que às vezes eu vou precisar que o outro faça isso por mim, né? Então, eu sempre gosto de dizer que quando eu faço as minhas lives, quando eu dou as minhas palestras não são só dirigidas aos pacientes, mas principalmente aos cuidadores desses pacientes, porque eles são peças fundamentais nessa reabilitação do nosso paciente. Eu preciso deste cuidador. Eu preciso que esse cuidador seja meu parceiro para que ele faça aquelas orientações que a gente dá, né, e que a gente sabe que é para o bem do paciente, para que esse paciente possa ser bem alimentado sem ter maiores complicações. Então, eu costumo, por exemplo, o primeiro dia que eu vou avaliar um paciente, por exemplo, de deglutição, nunca eu oferto a comida para esse paciente, eu sempre peço para o cuidador, do jeitinho que você dá a comida para ele, dá comida para eu ver como ele come, como você oferta, porque isso para mim é muito importante, porque eu realmente vou ver como funciona essa manutenção, né, dessa oferta alimentar. E aí eu já começo a fazer todo um raciocínio em cima de como está sendo essa oferta alimentar para o paciente. E dali eu já começo a dar informações para esse cuidador, para que facilite a vida dele também, por que não, né? Porque ele precisa de facilitadores para que ele possa trabalhar melhor com esse paciente e para que este paciente possa receber melhor essa alimentação e essa hidratação e de uma forma mais segura, né? Quer me perguntar alguma coisa, Gabi? Porque eu falo muito. Não, tá ótimo. Inclusive, essa parte preocupa muito do cuidador, né? Porque é muito diferente. É preocupante, realmente. Olhar como que ele está dando a comida, como que ele está alimentando o doente é fundamental. Realmente, essa parte eu até anotei aqui, porque eu vou sempre bater nessa tecla com pessoas que eu conheço, que estão em clínicas de repouso. A gente fica preocupado mesmo com essa parte, independente da esclerose múltipla ou não, né?
Exatamente. E eu sempre falo assim, que os cuidadores, sejam auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, familiar, eles acabam virando, que nem eu falo, os meus amigos, os meus auxiliares. Porque eu sempre digo isso para eles, olha, eu venho aqui uma vez, duas, três, no máximo, por semana, 40 minutos. Mas eles estão ali 24 horas. Então eu tento facilitar o máximo que eu posso, passar o máximo de informações, o máximo de dicas, para que eles possam fazer de uma forma que seja segura para o paciente e de que facilite para eles também. Então, por exemplo, às vezes, quando eu estou conversando com a família, outro dia, semana retrasada, eu fui avaliar um paciente. É, e esse paciente, a filha, né, que é quem cuida, a filha e a esposa, me passaram, elas ofertaram para ele, enfim, a comida, e elas me passaram, fizeram algumas perguntas sobre medicação, né, sobre ele tomar comprimido, porque ele ainda toma comprimido, e ela falou assim para mim, olha, engraçado que uma coisa que eu percebi, é, ele engole melhor comprimidos maiores, mas tem um comprimido que é pequenininho, chatinho, fininho, ela falou para mim. E esse comprimido eu não posso macerar, ela falou. E esse comprimido toda vez ele para na boca e às vezes até embaixo da língua. E depois ele tira e enfia no sofá. Ela falou para mim. Aí, às vezes, eu vou achar, porque ele tem um pouquinho de demência, esse paciente, é um senhor de idade. Aí ela falou para mim, depois eu vou achar. Ela falou, outro dia, a minha mãe foi limpar o sofá, foi o dia da faxineira, e a faxineira achou um monte de remédio enfiado ali. E era sempre o mesmo comprimido, né? E aí eu falei para ela, me explica como é esse comprimido que ele tira da boca e guarda, e como são os outros? E ela me explicou que esse era fininho, chatinho e pequeno. E que os grandes ele engole bem. Aí eu falei para ela, então vou te dizer qual é o raciocínio. Falei, quanto mais peso, mais sabor, mais textura e mais temperatura o paciente sente na boca, mais a gente consegue aumentar essa propriocepção dele intraoral e mais ele sente aquele alimento. E quanto mais leve, menos textura, menos sabor e mais líquido, por exemplo, mais difícil é de deglutir, porque ele não sente tanto esse paciente esse alimento na boca. Então, o comprimidinho pequenininho, ele punha na boca e era tão leve, tão sem, como é que diz, sem sensibilização para ele, que parava aqui, ó, na língua dele e ficava. Só que é um perigo, porque aí uma hora que ele vai falar, ele simplesmente pode broncoaspirar esse comprimido, né? Nossa, E o comprimido grande, que todo mundo morre de medo, porque ele pode se engasgar, o comprimido ele engolia com água numa boa e nunca engasgou. E o outro, ele para e elas percebem que às vezes quando ele vai engolir, ele tosse, ou ele tira, elas viram as costas, ele tira e ó, coloca no sofá, esconde no sofá. A Márcia perguntou... Aí... desculpa. Pode falar, pode falar. Não, é que a Márcia falou que as cápsulas de plástico também são difíceis de deglutição, se você tem alguma dica. Então, eu sempre peço para as famílias, porque na verdade, quando o médico prescreve, o comprimido já chega prescrito pelo paciente, o paciente só me informa, olha, esse comprimido eu não consigo, né? As cápsulas são mais difíceis mesmo. Eu não sei dizer se é por ela ser... Porque quando a cápsula encosta na língua, se ela umedece, ela dá uma grudadinha na língua. Então, ela tem realmente mais dificuldade para deglutir. Agora, o que eu peço para as famílias conversarem, inclusive para esta família desse paciente, eu orientei, para que elas quando voltassem no médico, ou elas entrassem em contato com o médico, quando acontece isso, de uma medicação ser de difícil deglutição, para ver se essa medicação não pode ser manipulada em líquido, em xarope, né, para esse paciente, ou se essa medicação pode ser macerada e colocada num alimento. Porque, em geral, as cápsulas gelatinosas, elas são grandes. Então, é difícil colocar, por exemplo, uma cápsula dessa dentro de um alimento pastoso para o paciente engolir junto, porque ela não fica mascarada dentro de um alimento pastoso,
Quando a gente joga comprimidos pequenininhos em alimentos pastosos, então em Danone, em frutinhas amassadas, é mais fácil de deglutir dessa forma. Agora, a cápsula gelatinose e os comprimidos grandes, do tipo um antibiótico, por exemplo, que às vezes são grandes, né? Esses a gente não consegue mascarar nem com alimento pastoso. Então, é de difícil deglutição. Então, eu sempre falo, olha, conversa com o médico, volta para o médico e conversa com o médico dizendo o que eu pedi, para ver se tem uma outra forma de prescrever essa medicação, se ela existe em xarope, se ela pode ser manipulada, que a gente pede para fazer líquido, né? Ou, às vezes, até se esse comprimido pode ser fracionado em comprimidos que fiquem menorzinhos, para a gente poder mascarar, por exemplo, com um alimento pastoso. E quando der para o paciente, der num alimento pastoso. Mas que nem sempre o paciente engole. Então, o ideal para um paciente com disfagia é realmente macerar esse alimento e ou ofertar para esse paciente num líquido espessado ou junto com um alimentinho pastoso. Porque eu acho comprimido uma coisa bem complicada, principalmente quando está com dificuldade de deglutição, e não precisa ser uma dificuldade moderada, não. Não precisa ser uma disfagia moderada. Até uma disfagia leve, porque até a gente que não tem disfagia tem alguns comprimidos que são difíceis de deglutir. É a mesma coisa que você colocar uma bala, um drops grande. Drops não, que drops não existe mais. Outro dia minha filha brigou comigo porque eu falei drops. Ela, mãe, drops não existe mais, mas eu sou da época do drops. Então, um drops grande é a mesma coisa que a gente engolir aquilo sem mastigar. É um perigo de entalar. E existem uns comprimidos que são gigantes, são enormes. E aí a gente pensa, né? Principalmente se é um paciente idoso. Paciente idoso acima dos 50 anos, né? Então, acima dos 50, então a gente não precisa chegar lá nos idosos. A gente já começa a ter uma perda de massa muscular, que quando é muito acentuada, já se torna uma sarcopenia. E a parte da deglutição também tem esta perda de massa muscular. E não precisa ser só a partir dos 50 e por causa da sarcopenia. Então, às vezes, no emagrecimento muito rápido. Por exemplo, que nem agora no Covid, a gente viu pacientes que emagreceram muito rápido, perderam, né, peso e massa muito rápido e ficaram com disfagia. Não precisa nem ser nessa... Eu peguei pacientes pós-extubação que estavam com disfagia, mas mesmo pacientes que não foram intubados, mas que tiveram perda de peso acentuada, ficaram com disfagia, porque perderam muita massa muscular. E a gente tem que pensar que essa região é uma região inteira de musculatura. Eu dependo de uma musculatura íntegra, eu dependo da mobilidade e do tônus dessa musculatura para que essa deglutição seja efetiva. Então, se eu não tenho uma musculatura íntegra, se eu não tenho uma motilidade funcional ali, né, funcionando direitinho, o que acontece? Eu posso ter uma disfagia. E mesmo que seja leve essa disfagia, alguns tipos de alimentos, então carnes mais duras, comprimidos, uma farofa, por exemplo. Então, tem alguns alimentos que a gente vai dizer, nossa, esse de forma alguma. Porque vai ser muito complicado ser deglutido esse alimento. Então, toda vez que, por exemplo, eu vou conversar com as famílias, conversar com os cuidadores, eu dou até exemplos, por exemplo, assim. Olha, vamos pensar nos Danones. O que é mais fácil de se deglutir? Um Danone daquele grego ou um Chandelle, que é de chocolate? Obviamente que é o grego. Ele é muito mais fácil para deglutição, e aquele chambinho também, aquele danoninho que é de moranguinho, que é de criança, eu sempre digo para as famílias que aquele é muito fácil para deglutir. Por quê? Porque a base dele é de goma xantana, igual do espessante alimentar que a gente pode colocar para espessar os líquidos para deglutição. Então, como a base dele é de goma xantana, ele é muito mais fácil de deglutir, por exemplo, do que um Chandelle. Porque o Chandelle, o paciente deglute, mas às vezes ele precisa fazer várias deglutições para limpar toda a cavidade oral. Por quê? Porque ele é de chocolate. E o chocolate é um alimento viscoso.
Então, ele gruda mais na língua, ele gruda mais ali na orofaringe. Então, precisa de várias deglutições para que seja limpa toda essa cavidade oral e a faringe. Então, se é um paciente que tem dificuldade ele tem uma disfagia e ele tem uma diminuição dessa frequência de deglutição, porque a gente tem frequência de deglutição, né, que é mais ou menos, a gente tem uma proporção dessa frequência. Então, por exemplo, eu tô aqui falando, eu tô deglutindo junto, porque senão eu ia estar salivando, né, eu ia estar babando, literalmente. Então, a gente tem essa frequência de deglutição e tem alguns alimentos que a gente precisa ter maior frequência de deglutição e outros que são deglutidos com menos frequência, precisam de menos vezes de deglutições para fazer a limpeza da cavidade oral. E o que a gente não pode esquecer é que os alimentos, quando estão dentro da cavidade oral, mesmo que o paciente degluta, pacientes com risco para disfagia, né, eles acumulam nesta regiãozinha aqui, bem na base da língua. Após a base da língua, a gente tem duas conchinhas ali de espaço livre, que a gente chama de valéculas, e que às vezes esse alimento acumula na valécula. Então, o que acontece? Por mais que o paciente degluta, o alimento está ali acumuladinho. E às vezes, numa hora que, ao invés de ele estar deglutindo, ele vai falar, o que acontece? Esse alimento escapa da valécula e ele pode broncoaspirar esse alimento que ficou lá na valécula. Então, assim, eu gosto sempre de falar todas essas coisas porque são pequenos cuidados, né? É claro que a gente tem os exercícios de língua, os exercícios de sucção, os exercícios, que nem eu falo, olha, beijo é um excelente exercício. Então, pede para o seu paciente dar um beijo, fazer vários tipos de beijo, né? Beijo usando só o lábio, sugar, soprar. Então, vários exercícios que fazem com que a gente trabalhe essa musculatura, né? Exercícios para faringe também. Então, a gente tem alguns exercícios que a gente faz a contração dessa faringe para aumentar essa musculatura. Exercícios para elevação da laringe, porque toda vez que a gente vai deglutir, a minha laringe tem que subir, anteriorizar para encontrar a tampinha da epiglote, porque a epiglote veda essa entrada desta laringe para que não haja a broncoaspiração, porque após a laringe vem a traqueia e vem o pulmão. Então, se o alimento penetra na laringe, que a gente diz, a gente usa até esse nome mesmo, de penetração laríngea, né? Então, se o alimento penetra nessa laringe, automaticamente a gente vai o quê? Tossir. Isso é um reflexo de proteção de via aérea, a tosse, graças a Deus. Porém, a gente tem pacientes que têm uma perda desse reflexo de tosse, né? Tem uma diminuição desse reflexo de tosse, até por alguns problemas neurológicos mesmo, né? E aí ele não tem força de tosse. Então, se esse paciente tosse assim, ó, ele não tem tosse. Se é aquele paciente que eu peço para ele tosse e o paciente não tem a cognição para entender o que eu estou sentindo, a cognição para poder tossir, ele não vai conseguir tossir. Então, a tosse pode ser reflexa ou pode ser uma tosse voluntária. Então, se tem um paciente que já não tem força para tosse voluntária, ao menos esse organismo tem que ter uma tosse reflexa. E se esse organismo também não tem essa tosse reflexa, ele não tem proteção dessa via aérea. Então, se ele não tem proteção para a via aérea, ele está em risco maior ainda. Então, eu tenho que tomar mais cuidado ainda com aquilo que eu vou ofertar para ele, né? E aí, quando a gente pensa lá nessa fase preparatória, né, dessa deglutição, que é a hora que eu oriento os cuidadores, oriento os familiares, eu sempre oriento para que essas pessoas tenham atenção a todos os dados. Então, colocar o paciente sentadinho a 90 graus, o máximo que puder. Procurar mostrar primeiro para esse paciente o que ele vai comer, que sabor que tem, se é um sabor breve que esse paciente já conhecia. Então, ok, é só falar, olha, eu vou dar uma sopa de mandioquinha para o senhor, por exemplo.
Mas mostra a sopa, porque esse paciente já está recebendo informações sensoriais daquilo que ele vai comer. Então, querendo ou não, esse sistema nervoso dele, essa musculatura, já vai recebendo informações proprioceptivas a respeito desta deglutição que ele vai ter que fazer. Então, é que nem eu falo assim, ó, para a gente entender bem. Quando eu digo para o paciente que ele vai comer uma sopa e mostro a sopinha para ele sabe que essa sopa vai vir morna, ele sabe qual é a textura da sopa, ele sente o cheiro dessa sopa e ele sabe, por exemplo, se for de mandioquinha vai ser amarela, ele vai ver a cor e ele já sabe o sabor que tem, porque ele já tinha comido. A mesma coisa se eu falar para ele que ele vai comer um pedaço de coco. Então, ele sabe a cor do coco, ele sabe que o coco é duro, então a força que ele vai ter que fazer, a textura desse coco. O coco ninguém vai comer quente, mas em geral vai estar mais frio, mais geladinho, né? Então, o organismo sabe que a sopa, por exemplo, ele vai tirar do talher dessa forma, com o lábio, fazendo a prensa. E o coco é igual? Não, ninguém pega um coco assim. O coco, como é que a gente faz? A gente, ó, morde. Então, a forma até como já vai buscar esse alimento já é totalmente diferente de um alimento para o outro, né? Tem alguém perguntando aqui, ó, se existe alguma manobra que possa ser feita quando engasga. Geralmente então, é tosse. Tossir, é isso aí. É tossir mesmo até limpar. Agora, existe uma manobra de proteção para comer fazendo essa manobra para ver se evita engasgar. Porque o que a gente não quer é que aconteça o engasgo. A gente quer evitar que ele aconteça. Então, o que eu ensino? Quando o paciente costuma engolir e engasgar e tossir, eu falo para ele fazer a manobrinha de abaixar a cabeça. Queixinho em direção ao peito, tá? Então, ele coloca o alimento na boca e a hora que ele for engolir, abaixa a cabeça e engole. Primeiro, sentir esse alimento na boca, abaixa e aí faz a deglutição. Esta forma é uma manobra de proteção de via aérea, tá? Então, a gente está protegendo a via aérea, porque a gente não quer que o paciente engasgue. Porque, às vezes, a tosse não limpa esse engasgo. Dependendo do engasgo, a tosse não vai limpar esse engasgo. Principalmente se não é aquela tosse que eu falei, uma tosse produtiva, uma tosse forte, se a pessoa não tem esta força toda para tossir voluntariamente, vai ser complicado. Aí, então, a gente evita com que haja essa tosse. Então, manobra de proteção de via aérea. Coloca o alimento na boca, abaixa o queixinho em direção ao peito e engole. Vai estar fazendo essa manobra de proteção de via aérea. Sempre tem diferença de sintoma da disfasia esofágica e a orofaríngea? Ou... Então, diferença não. Os sintomas, a maioria dos sintomas, a orofaringe, quando a disfagia já está na parte orofaringe, a gente diz que o paciente fica com aquela sensação de voz molhada. Esse não é que é uma diferença de sintoma, mas é muito claro que a gente percebe que ele está tendo acúmulo ou de líquido, que principalmente vai ser saliva ou líquido mesmo, que ele acumula aqui na região de orofaringe. Então, o paciente com disfagia, esse paciente acumula na região de orofaringe. É um paciente que, quando engole, ele tosse. Então, alguns sinais de disfagia, né? Então, a tosse, a sensação de voz molhada. Para alguns pacientes, eu falei até isso na live lá da USAPEN, alguns pacientes, por exemplo, às vezes a gente vai visitar o paciente e a família, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Então, faz 3 dias ele teve uma febrinha esquisita de 37 ponto alguma coisa, não chegou a 38, foi uma febrinha assim leve, e passou, do nada. Aí eu falo, então, daqui 3, 4 dias, repara se ele vai ter outra febrezinha esporádica assim. Então, febrezinhas baixas e esporádicas já são sinais de penetração e de broncoaspiração. O paciente não faz uma febre grande, principalmente se é um paciente idoso, porque paciente idoso não faz febre. Quando o paciente idoso faz febre, corre, porque ele já está lá bem mal. Paciente idoso não faz febre. Então, a gente fala para ter
esta atenção a febrezinhas esporádicas, são sinais de penetração laríngea, são sinais de broncoaspiração. Febrezinhas que não são muito altas, são esporádicas e que somem. Então, eu tive uma febrezinha, ficou 4, 5, 6 dias sem febre. Aí teve outra febrezinha e passou. Aí mais 4, 5 dias sem febre, teve outra e passou. Opa, pode acender a lâmpadazinha, porque ele tá com um sinalzinho aí de penetração laríngea, de broncoaspiração. Então, as tosses após deglutição, aquele paciente que faz muito esforço para deglutir, isso é um sinal de que está com dificuldade. O paciente que precisa pigarrear o tempo inteiro depois que ele engole, seja saliva ou seja alimento. Então, aquele paciente que vai o tempo todo, tendo necessidade de fazer a limpeza da orofaringe, o paciente que fica com a sensação de voz molhada, o paciente que efetivamente engasga. Aí a gente, quando a gente vai avaliar, a gente vê o quanto esse paciente demorou para conseguir fazer essa limpeza laríngea. Então, ele engasgou um pouquinho e limpou logo e voltou logo, ou ele demorou mais? Então, a gente começa a fazer a avaliação para ver até o grau de quanto isso está alterado, até pela demora que isso acontece, né? Quantas pessoas, quanto tempo isso demorou para ele fazer essa limpeza, tanto da cavidade oral, principalmente quanto da faringe. Porque é o que eu falo, a gente tem que pensar que, enquanto está na fase preparatória e na fase oral dessa deglutição, o paciente ainda tem a parte voluntária dessa deglutição, né? Ele consegue fazer o controle desse bolo alimentar. Agora, quando já está na fase faríngea e na fase esofágica, ele não tem mais controle. Já são fases involuntárias dessa deglutição. Então, se já estão lá na fases involuntárias, é muito mais difícil da gente conseguir fazer esta limpeza, conseguir trazer esse bolo alimentar de volta, né? A não ser que o paciente vomite, que às vezes é uma coisa maravilhosa, ele vomitar, porque pelo menos ele conseguiu expelir aquilo que estava lá engasgado. Só que a gente tem que fazer com que isso não aconteça. Então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Primeiro, se é um paciente que tem risco para disfagia, então, se é um paciente já com alguma alteração, alguma doença neurológica que seja progressiva, eu sempre falo assim, todo paciente que tem algumas doenças progressivas, ele não precisa fazer a fisioterapia para manter a musculatura dos membros superiores, dos membros inferiores, para manter marcha, para manter movimento, para manter força, para manter tônus. Se ele precisa fazer dos músculos daqui para baixo, ele também tem que fazer da musculatura da deglutição, porque é uma musculatura que ele vai precisar muito para ele poder comer. Então, uma das formas que a gente tem de prevenir, aspas, né, essa disfagia, é a gente já fazer alguns exercícios para fortalecimento dessa musculatura, né, tanto dos órgãos fonoarticulatórios, então lábios, língua, palato, bochecha, quanto da região de faringe e laringe. A gente já pode fazer alguns exercícios de mobilidade, de fortalecimento e para aumento de frequência de deglutição, né? Fazer mudanças na hora desta alimentação. Então, ter um raciocínio lógico em relação a essa alimentação. Então, o que é mais fácil para esse paciente comer? Então, eu vou buscar alimentos que facilite a deglutição desse paciente. Eu vou tentar complicar o menos possível. Então, como eu expliquei, ao invés de eu comer o coco, eu vou comer uma coisinha mais pastosa, eu vou evitar alguns tipos de alimento, então, carnes muito duras, então, vou procurar das carnes mais desfiadas, a carninha moída, né, fazer tudo bem molinho, bem macio, principalmente se é um paciente que não tenha um bom estado de conservação dos dentes, porque aí eu já vou ter dificuldade para mastigar e dificuldade para deglutir. Então, já vão estar duas dificuldades associadas, né? Então, eu tenho que ter esse raciocínio quando eu vou
ofertar esse alimento para o paciente de tudo isso, desde essa fase preparatória, até quando eu vou colocar o alimento na boca dele, ou quando até ele mesmo come sozinho. Então, por exemplo, voltando lá nesse paciente que tirava o comprimidinho na boca e guardava o comprimido na boca, ele come sozinho ainda. Só que a família estava passando para mim, que a esposa falou para mim, eu corto a carne para ele, eu faço só carne assim, bem molinha, cozidinha, procuro evitar fritura, evitar coisa assim, faço as carnes para ele e corto, já ponho no prato dele tudo em pedacinho bem pequeno. Só que ele espeta 4, 5 pedaços no garfo e põe tudo na boca. Aí eu falei para ela, então vocês vão ter que sentar do lado dele e essa comida dele vai ter que ser assistida. Ele não pode fazer isso, porque ele com 3, 4 pedaços na boca, com certeza um pedaço vai descer sem que ele tenha controle. Porque se pra gente que tem o controle da deglutição já acontece isso, se você bota muita quantidade na boca, um pedaço pode passar ali, sem engolir, sem nem ter percebido. Às vezes, quando a gente está falando, por exemplo, a gente não engole, se a gente está falando com comida na boca, sem perceber, a mesma coisa. Então, eu falei para ela, então essa comida precisa ser assistida. Vocês, literalmente, têm que sentar do lado dele na hora que ele for comer. E quando ele for colocar vários pedaços no talher, tirar, não deixar. Ele vai ter que colocar um por um na boca. A quantidade que ele pega, eu falei, não coloca mais... Aí eu perguntei para ela, ele come com o quê? Ela falou, com faca e com garfo. Eu deixo os dois, desculpa, com colher e com garfo. Eu deixo os dois. Ela falou, porque o arroz, por exemplo, ele pega com a colher e a carne ele pega com o garfo. Eu falei, então, não deixa mais uma colher de sopa na mão dele. Você vai deixar uma colher de sobremesa na mão dele. Porque mesmo que ele queira... ele não vai conseguir pegar uma quantidade muito grande. Então, este raciocínio, veja assim, que não é nada mirabolante, não é nada, é só ter um olhar para aquilo, né? Aquele olhar de adaptar a situação. Então, evitar conversar com o paciente durante esse momento. Então, às vezes a pessoa acaba de pôr a comida na boca, seu fulano, tá gostoso? Ele vai ter que responder, tá gostoso. Se não é uma pessoa muito falante, ela responde com a cabeça. Mas se é uma tagarela tipo eu, ela vai querer falar que tá gostoso. Então, nisso que ela vai responder que tá gostoso, ela já pode bronca aspirar, porque ela vai falar com o alimento na boca. Então, que nem eu falo, oferta o alimento, espera engolir e pergunta, e aí, tava gostoso? Foi fácil de engolir? A senhora conseguiu engolir? Quer que eu corte menor? Quer que eu dê mais? Acha que consegue pôr um pouquinho mais na boca? Então, para pacientes lúcidos é muito fácil a gente conseguir todas essas ações. Para pacientes que a gente precisa ofertar esses alimentos, aí a gente já tem que ter uns raciocínios, né, melhores e perceber que sou eu que vou fazer esse controle todo, né? Então, também colocar pouquinha quantidade no talher, esperar o paciente deglutir. Então, eu sempre ensino o cuidador a observar se está tendo elevação da laringe. Então, vê se elevou a laringe e vê se fez o movimento. A laringe tem que subir e descer. Isso é um movimento completo. Às vezes ela só sobe, você não vê ela descer. Então, observa se teve um movimento completo. Tá na dúvida? Pede para o paciente abrir a boca. E você vai olhar como é que tá essa cavidade oral dele para ver se tem alimento. Ou então, pega uma colher gelada, deixa um copo com gelo do lado, cheio de pedrinha de gelo, e deixa essa colher mergulhada no copo para essa colher ficar bem gelada. Ele fez uma deglutição, você viu que subiu e desceu, mas você ainda acha que pode ter alguma coisa? Pega essa colher gelada, sem o gelo, coloca na boca para ele sentir a colher. Automaticamente vai dar informação sensorial para esse paciente de que entrou alguma coisa na boca dele, só que não entrou. Na verdade, ele só sentiu o utensílio e a temperatura, que é o gelado, e ele vai fazer uma deglutição. Então, fazer uma manobrinha aqui, redondinha, assim, do ladinho, faz com que esse paciente tenha o reflexo de deglutição. Subir um pouquinho aqui, ó, a musculatura supraioide faz com que esse paciente também eleve essa laringe. Tem pacientes, por exemplo, pacientes com Parkinson, eles ficam com a laringe muito endurecida, parece que ela está ancorada. Então, eu sempre ensino o cuidador a fazer umas manobrinhas de lateralizar um pouquinho essa laringe,
de elevar um pouquinho essa laringe. Para pacientes que falam, a gente fazer sequências de palavras que está mexendo a elevação laríngea. Lá, 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 e subir essa laringe, fazer exercícios de vocalização que faça com que esse paciente suba essa laringe. Então, a gente pode, em primeiro lugar, ter algumas prevenções para que isso não aconteça, ter manobras de proteção e sempre estar fazendo alguns exercícios para manter essa musculatura íntegra, para fortalecer essa musculatura, né? Qual o exame que você faz? Eu vou chegar para você com as queixas que eu tenho, os sintomas que eu já apresentei. Que exame que você vai fazer em mim para saber se eu tenho, por exemplo, Então, no caso você sabe que eu tenho esclerose múltipla, então você já vai ver se a minha ressonância já deu alguma alteração, né? Mas independente disso, se não tem nenhuma alteração lá, mas eu tô tendo alguns engasgos, que no meu caso é aquela coisa que fica aqui, aquele bolo, fica aqui. Eu vou ver, parece que... E eu consigo conversar, eu converso, mas não passa nada. Não passa. Então, em primeiro lugar, a gente pode pedir realmente um exame de imagem que chama videodeglutograma. Esse exame possibilita videodeglutograma. Esse exame possibilita, o paciente vai ter que ingerir uma solução, tá? Uma solução, vamos dizer, que é como se fosse um contraste, só que na verdade não é na veia. Vai ingerir mesmo, é um líquido, tá? Então o paciente vai tomar essa solução e é um exame de imagem, como se fosse um ultrassom, só que mostra o paciente deglutindo. Então mostra essa deglutição do paciente, tá? Então, esse é um exame de imagem que pode ser feito, só que quando a fono realmente vai fazer a avaliação desse paciente, a avaliação é feita, propriamente dita, com alimento líquido, alimento sólido e alimento pastoso, para a gente justamente avaliar o percurso dessa deglutição, para a gente ter esse feedback, porque aí a gente vai avaliar a frequência de deglutição, a elevação iolaringe, a limpeza dessa cavidade oral. A gente tem um protocolo de avaliação, que a gente segue esse protocolo, e por esse protocolo a gente consegue classificar se essa disfagia está leve, moderada e severa. Então a gente consegue classificar essa deglutição. Ou se é um paciente que a gente não consiga, por exemplo, ou que a gente saiba que a gente não pode ofertar alimento para esse paciente, porque ele tem um histórico muito grande de internações, por exemplo, por pneumonia, e eu quero me sentir segura e não ofertar nada para esse paciente, eu posso pedir um videodeglutograma desse paciente. E também existe uma laringoscopia adaptada para deglutição, que a gente não vê tão bem quanto no videodeglutograma, mas a gente consegue também ver o caminho deste alimento até chegar no esôfago. E a gente consegue ver, não tanto na laringoscopia adaptada à deglutição, mas na videodeglutograma, a gente vê perfeitamente esse alimento, o paciente mastigando, fazendo a prensa lá do bolo alimentar com a língua, ejetando para a orofaringe e o caminho que esse alimento segue. E a gente, inclusive, consegue ver se tem as aspirações, porque aí um pouquinho de alimento vai para a traqueia e o resto cai aqui para o esôfago. Lembrando, que eu gosto sempre de lembrar isso, que a traqueia e o esôfago, eles são dois caninhos assim, ó, lado a lado. Só que a traqueia é um caninho mais aberto e o esôfago é exatamente como tá aqui, ó, a minha mão. Um caninho mais fechadinho, né? Então, a traqueia fica assim, ó, aberta, facinho para entrar qualquer coisa. A única coisa que tampa a entradinha dessa traqueia é a tampinha lá da epiglote, que quando o alimento tá vindo, o sistema nervoso já recebe... deixa eu ler aqui uma pergunta. Comecei a fazer fisioterapia pélvica. Você acha que ajuda muito? Ajuda. Ela está falando que ela está com incontinência urinária e está fazendo a fisioterapia pélvica. Se eu acho que ajudo. Para incontinência urinária, muito. Inclusive, assim, eu tenho amigas que são especialistas nisso. Elas trabalham até com gestantes e fazem essa parte de fisioterapia pélvica, que eu sou, assim, fã de carteirinha do trabalho delas, porque é maravilhoso, vai ajudar muito mesmo. E a mesma coisa a gente diz ali para disfagia.
A parte do trabalho de reabilitação muscular, né? A mesma coisa. Então, é que nem eu falo, o raciocínio é o mesmo, são tudo músculos, né? Na fisioterapia pélvica, vai trabalhar com aquele músculo do assoalho pélvico para conseguir controlar essa incontinência, né? Vai fazer as contrações lá da bexiga, a contração do assoalho pélvico, para conseguir esse controle da incontinência. A mesma coisa aqui, a gente vai fazer esse controle também dessa musculatura toda. Então, eu acho que ajuda muito. Ai, que linda, toda de brilhos. É porque faz parte, olha, agora eu vou te entrevistar, arrumei até o microfone, ó, para falar com você. Uhum, Porque tá eu tenho que linda. porque tá todo mundo te mandando um monte de beijo, então eu tenho que falar. Até a Marina deu uma entradinha aqui, a Marina Menezes. Eu vi. Então, não sei se ela ainda tá, que eu falei para ela que ia usar uma Sharp que ela me deu ano passado, olha, no agosto laranja ela me deu. Eu ia até mostrar, olha, olha eu de microfone te entrevistando, mas eu acho que essas informações, nossa, caiu tudo. Essas informações são muito importantes, eu acho que a equipe multidisciplinar, né, que envolve tudo, Exatamente. como você falou, assim como a gente fortalece também a musculatura, desde pélvica, membros inferiores, a gente também precisa. E eu Uhum, falei que essas lives estão sendo umas pré-consultas para mim, né? Ah, eu tô com o microfone ainda, deixa eu tirar. Vou tá. tirar o microfone. É. Elas estão sendo uma pré-consulta e fazendo eu tomar vergonha na cara e procurar vocês, profissionais, para me ajudar. Porque eu já tive realmente alguns engasgos bem assustadores, mas assim, eu consigo conversar na hora, mas não engulo, não engole, não vai. Não vai. Aí o babo deu tuço. Teve um dia que eu fiquei, vai ficar gravado, ai meu Deus, eu fiquei 23 horas engasgada. 23 horas. Então, na Perigo. verdade, não, e na verdade, talvez o que deve ter acontecido também é talvez esse engasgo, talvez esse alimento não parou nem na orofaringe, mas Não talvez tinha. esse alimento tenha parado no esôfago, né? Por quê? Porque assim, ó, o esôfago ele tem que fazer aquele movimento peristáltico para levar o alimento da entrada do esôfago até o estômago. E às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu amo arroz. Mas, por exemplo, se eu tô comendo arroz puro, se eu dou uma colherada, 2 colheradas, 3 colheradas, o arroz é uma coisa muito fácil para se engasgar. E às vezes parece que para aqui. A sensação que a gente tem é de que parou. E a gente tem que tomar até um gole d'água para ajudar aquilo lá a descer. Então, a gente tem que. Né, quando você me contou essa história, talvez eu acho que tenha parado até. Talvez um pouquinho no esôfago, e você teve, por conta disso, um refluxo também, em função dessa desorganização que pode ter ficado. Eu não sei, em relação às medicações que vocês tomam, se tem alguma que seque um pouco a saliva, que dê xerostomia, né, dentro de algumas medicações. Porque tem algumas medicações que secam um pouco a saliva. E a saliva é muito importante para a gente fazer esse bolo alimentar e para a gente conseguir deglutir. Então, por Vou exemplo, até para alguns, informar. dá uma olhadinha, às vezes na bula mesmo diz Uhum. que pode provocar xerostomia ou que pode provocar diminuição da saliva. Por exemplo, o Buscopan. Buscopan é uma medicação que seca a saliva. A gente inclusive, para alguns pacientes que têm excesso de saliva, a gente pede para o médico mandar manipular gel de Buscopan, que chama escopolamina, gel de escopolamina, Uhum. e a gente passa aqui, onde são as glândulas salivares do paciente para diminuir essa produção de saliva. Tem outros médicos que mandam fazer inalação de Buscopan, tem outros médicos que mandam pingar na língua Buscopan mesmo para o paciente para diminuir essa saliva. Porque o Buscopan é uma medicação que, nossa, é super comum as pessoas tomarem Sim, por cólica, né? E ela com seca a certeza. saliva. Então, se vamos fazer um raciocínio. Então, se é uma pessoa que já tem um pouco de dificuldade de deglutir, naquele dia ela teve uma cólica e tomou Buscopan, não precisa nem estar associado aí Uhum. com a esclerose múltipla. Mas se ela já Com tem um pouquinho certeza. de dificuldade de deglutir e ela tomou Buscopan, ela vai ter menos saliva. Então, ela vai ter mais dificuldade de deglutição, porque ela vai ter Ah, menos saliva para ajudar esse bolo alimentar. com certeza. O pessoal está me avisando aqui da hora, obrigada, porque nós temos 2 minutinhos. Quero fazer umas Ah, então, considerações.
Muito obrigada, Uhum. porque muito enriquecedor, esclarecedor toda vez que a gente assiste uma aula sua. As alunas devem ficar realmente orgulhosas de ter uma professora assim, que delícia. É até gostoso aprender. Imagina. Parabéns mesmo, uma didática muito boa e gostosa da gente ouvir. Obrigada mais uma vez. E Eu que a gente não vai agradeço. só fazer o agosto laranja, a conscientização. Nós vamos ter o ano inteiro, então o ano inteiro você será convidada Isso sempre para mesmo. algum tema. Eu quero também falar outro tema sobre a fala, porque eu tenho duas amigas minhas que já estão com problema e eu também Uhum. gostaria de depois de informação. Mas a gente vai marcar, tá bom? Muito, muito, Tá muito bom, obrigada mesmo. querida. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença, obrigada pelo prestígio de me chamar. Com E estou sempre certeza. à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelas alunas aí que estiveram presentes.